Na minha opinião, o Flamengo pegou o melhor grupo dos brasileiros. Está aí na tela. LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Primeiro ponto. O Flamengo é o melhor elenco da América. Nenhuma equipe no continente americano tem as opções, tem o elenco que o Flamengo tem. Outra situação, o Flamengo nos últimos 2 anos acabou vacilando em Libertadores e saindo em oitavas, quartas de final, muito por problemas internos, treinador que não estava se entendendo com o elenco, aquela coisa toda, uma foi com o São Paulo e outra foi com o Tite. Dessa vez o Flamengo está diferente, minha gente. O Flamengo está muito organizado internamente, com um comando forte, com o José Boto tomando conta da situação ali discretamente nos bastidores, e o trabalho do Felipe Luiz é extraordinário. E o grupo do Flamengo, o time do Flamengo, o elenco, está com ele. Está fechado com ele. Felipe Luiz tem o grupo na mão. Então, com tudo isso que eu estou falando, pelo elenco que tem, o Flamengo deixa esse grupo ainda mais fácil. A LDU é o maior problema, porque vai encarar a altitude, vai jogar em Quito, é uma equipe grande do futebol da América do Sul, é uma equipe grande do Equador, que tem um futebol que vem apresentado aí, boas equipes, boas campanhas. Então a LDU é o maior problema do grupo, principalmente quando o Flamengo for jogar lá em Quito, pela altitude. Mas o Deportivo Táchira não é uma equipe que vai oferecer resistência, e muito menos o Central Córdoba, que é uma estreante na Libertadores da América. O Flamengo, ele tem totais condições, se tudo correr dentro da normalidade, de ser um sério candidato ao primeiro colocado na fase geral de grupos, o que é muito importante, porque você sempre decidirá em casa até a semifinal se você conseguir chegar lá. Então eu acho que o grupo do Flamengo é um grupo muito bom, e na minha opinião, dos brasileiros, o Flamengo, que eu considero o mais forte dos brasileiros nesse momento, por tudo que eu já expliquei aqui, pegou o grupo mais tranquilo. Pelo menos essa é a minha opinião. E nós já temos aqui, eu vou até mostrar aqui, viu, Tom? A tabela da Libertadores da América. Olha aqui, já temos a ordem dos jogos. Quer ver? Olha aqui. Manda ver, ó. Olha a ordem aí dos jogos. Vamos lá. Grupo C. Grupo do Flamengo. Isso aqui também é importante, porque define ali a ordem de jogos. O Flamengo vai estrear fora. Esse grupo do Flamengo, ele tem um problema também, além da LDU. As viagens muito longas. O Flamengo vai até Táchira, na Venezuela, que é muito longe. É lá no Caribe. E o Flamengo vai jogar contra a LDU em Quito, que também é uma viagem desgastante. Mas o Flamengo joga contra o Táchira, lá na Venezuela. Aí depois o Flamengo recebe o Central Córdoba no Maracanã. A estreia do Flamengo será ou dia 1, ou dia 2, ou dia 3 de abril. Ainda não saiu a tabela definitiva. Uma semana depois, o Flamengo jogará contra o Central Córdoba no Maracanã. Aí nós teremos um tempinho, porque tem rodada do Brasileiro, tem Copa do Brasil. 2 semanas depois, o Flamengo volta para jogar com a LDU em Quito. Ou seja, os 3 primeiros jogos, o Flamengo fará 2 fora e 1 em casa. Aí o Flamengo receberá na 4ª rodada, ou melhor, o Flamengo sairá na 4ª rodada para enfrentar o Central Córdoba. Preste atenção no detalhe aqui, ó. Dos 4 primeiros jogos, o Flamengo fará 3 fora de casa. Aí depois o Flamengo fechará com a LDU no Maracanã e
contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Então o Flamengo vai fazer a maior parte dos jogos numa sequência grande fora de casa, né? Estreia contra o Táchira fora, joga com o Central Córdoba no Maracanã, LDU em Quito, Deportivo Táchira, Central Córdoba na Argentina. Dos 4 primeiros jogos, 3 fora. Mas aí é o seguinte também, é um time muito melhor do que os outros do grupo. E o Flamengo, se vencer fora de casa, o que é a lógica, principalmente contra o Táchira e o Central Córdoba, porque lá não tem altitude e tal, então vai ser nível do mar, o Flamengo tem tudo para chegar nesses jogos aqui do Maracanã, dias 14 e 15 de maio, 27 ou 28 de maio ou 29, já classificado contra a LDU e Deportivo Táchira. Então, independentemente da ordem dos jogos do Flamengo, sinceramente, eu acho que o Flamengo, mesmo se pegasse um grupo mais difícil, o Flamengo hoje, ele é o time que antes da Libertadores começar, eu sempre digo que a Libertadores é traiçoeira, que ela é perigosa, mas o Flamengo, mantendo o que está fazendo, o trabalho do Felipe Luiz, e evoluindo, avançando, encaixando o grupo com a volta dos jogadores, principalmente o Pedro, que voltará em breve, o Flamengo é muito forte, minha gente. O Flamengo é muito forte. E vale lembrar que vem aí uma janela do meio do ano que o Flamengo terá contratações. O Flamengo chegando às oitavas de final, o que é bem provável que aconteça depois do Super Mundial, o Flamengo pode ter, por exemplo, o Jorginho, meio campo que está no Arsenal. Ele vai entrar nesse meio campo do Flamengo, que hoje já tem o Pulgar e o De La Cruz, que estão de sacanagem o que eles estão jogando de bola, né? Essa dupla aí, Pulgar e De La Cruz, pelo amor de Deus, né? Eles estão jogando demais nos últimos jogos do Flamengo. O Felipe Luiz até falou isso ontem. Tem Arrascaeta, tem Gerson, tem aquela galera toda de muita qualidade. Ou seja, o Flamengo realmente tem muitas condições de fazer uma boa fase de grupos, de ganhar a maior parte dos jogos e de ser uma das melhores campanhas, se não a melhor campanha. Acho que o Flamengo se deu bem no sorteio da Libertadores e, para mim, é o grupo mais interessante dos brasileiros. Eu não tenho a menor dúvida, né? Muito bem. Renato Souza, R$10. Obrigado, Renato. O áudio no início da transmissão da Flamengo TV estava baixo, mas depois do intervalo da primeira parte ficou muito bom isso. JG, fala para nós, a Paquita rubro-negra é a Daniela Boaventura, Rei Kraus é top, Rei Kraus é um craque, é uma fera, e a Daniela também, toda a nossa equipe. Não, a Daniela, ela não é a Paquita da nação. A Paquita da nação, ela é uma linda jovem, né, que lembra muito uma Paquita e que é torcedora do Flamengo, bastante Flamengo. Mas não é a Daniela Boaventura, não, embora a Daniela seja lourinha e tal, mas não é a Dani, não. Tá bom, meu amigo? O pessoal fica curioso, né, para saber quem é a Paquita, quem é isso, quem é aquilo, né? Não, mas ela... Ele responde as perguntas, não sai pela tangente, não fica fazendo joguinho, não fica fazendo jogo de palavra, muito pelo contrário, ele responde a tudo e de maneira direta, clara e simples. Por quê? Porque o público prefere assim, não é o Vene Casagrande jornalista que prefere assim. Fica muito melhor para acompanhar. Gente, eu como uma pessoa ali, um jornalista entrevistando o José Boto, o tempo voou, 1h15 de entrevista e passou extremamente rápido. O José Boto foi uma das melhores pessoas que eu gostei de entrevistar. E eu vou falar um nome aqui que muita gente vai ficar espantada. Por exemplo, o lateral esquerdo, o René, eu já entrevistei uma vez, é outro também que gosta de falar de futebol, fala abertamente sobre futebol. O José Boto, ele abriu o jogo. A declaração dele sobre o Lohan é sensacional, dizendo que o Lohan não vai deixar o Lohan sair agora, que vai trabalhar o Lohan para ele reconquistar a alegria de jogar futebol, vai fazer alguns processos com o Lohan que, na visão dele, o Lohan não passou anteriormente, acabou pulando etapas.
e acha que o Lohan pode render futuramente ainda no Flamengo. Falou sobre o Jorginho, pelo que eu entendi ali, o Flamengo está quase fechado com o Jorginho, pelo que eu entendi. Você pode ter entendido diferente, mas o José Boto ele deixou muito claro que está extremamente otimista. E o que ele falou sobre o futebol praticado pelo Flamengo atualmente é sensacional. Está repercutindo aí mundo afora. A imprensa internacional está repercutindo. Teve sites portugueses me procurando, pedindo vídeo. Teve um jornalista inglês me procurando, pedindo a declaração, perguntando se poderia utilizar o vídeo da entrevista com o José Boto. Porque nessa entrevista, o José Boto disse o seguinte: em termos de estética, nota artística, como diria meu conterrâneo Jorge Jesus, somos claramente o melhor futebol do Brasil nesse momento. E não exagerando, não vejo muitos times do mundo com futebol tão atrativo, ofensivo, de risco como o nosso. Se isso vai dar para ganhar tudo ou não, ninguém sabe. Mas nesse momento não é fácil ver um futebol tão atrativo. Ainda hoje recebi mensagem de amigos europeus que viram o jogo de ontem e estavam deliciados com a forma como jogamos. Embora o resultado tenha sido empate, estavam deliciados. Inclusive hoje recebi mensagens, e aí eu perguntei se teve algum treinador europeu. Ele falou: sou muito amigo do Roberto De Zerbi. Há 2 semanas tivemos uma conversa via vídeo, eu, Felipe e ele. E ele é um apaixonado pela forma como o Felipe joga. Há uma paixão recíproca. A riqueza tática do jogo dele, somando os resultados, já chama a atenção no futebol europeu. Gente, isso é sensacional. Isso mostra como o Flamengo está, repito, no caminho certo. É um profissionalismo que eu não tinha visto ainda como setorista do Flamengo. De verdade, você analisando as declarações do Zé Boto, quando ele fala, por exemplo, muita gente brinca, cadê o X9, vendeu o X9, sumiu. É óbvio que o José Boto dificultou a vida de todos os jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Ele falando sobre o método dele, como ele faz para poder, entre aspas, blindar o CT Ninho do Urubu e fazer com que nada vaze, é sensacional, gente. Isso é profissionalismo. E eu falo, na última gestão, muita gente assistia ao treino. Por que vazava toda hora? Gente, vamos lá. Acha mesmo que é jogador que vai ficar vazando coisas que acontecem no dia a dia do Flamengo lá no CT? É óbvio que não. Era um monte de gente assistindo, um monte de aspone assistindo. Era diretor disso, diretor daquilo, conselheiro disso, conselheiro daquilo. E o José Boto chegou, trancou tudo, falou: ninguém vai assistir, parou, acabou isso. Ele mesmo falou que em véspera de jogo lá a segurança não assiste a jogo. E é isso, tá certo. Tá certo. Óbvio, eu como jornalista eu vou correr atrás das informações. Ele como dirigente ele vai tentar bloquear ao máximo. Mas o nível de profissionalismo destacado nessa entrevista com o José Boto foi sensacional. Sensacional. Se você ainda não assistiu essa entrevista, vale muito a pena, você só tende a ganhar, independentemente se você torce para o Flamengo ou não. Olha como tem a visão de futebol. Conversar de futebol com o José Boto é muito maneiro. Cara, ele explicando por que o Alcaraz não ficou no Flamengo, é sensacional, gente. Sensacional, vale muito a pena assistir, de verdade. Inclusive, uma informação para vocês que eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiz a entrevista quase no mesmo horário do sorteio da Conmebol Sul-Americana, Conmebol Libertadores. E, gente, o assunto José Boto foi o mais falado no Twitter nesse exato momento, graças à nossa entrevista que a gente fez com ele, repercutindo bastante, de maneira extremamente positiva. Obrigado, Flamengo, por essa oportunidade, assessoria do Flamengo. Obrigado ao José Boto, novamente, porque, óbvio, isso é fruto do meu trabalho também, sem sombra de dúvidas. Tá aí, nação. Essas foram as notícias do Flamengo. Se gostou do vídeo, já deixe aquele like e se inscreva-se no canal. Tchau!